Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E se você é uma dessas pessoas que não suporta mais ver essa gente que está no poder aqui no Brasil, fazendo tantos males à nossa pátria, ao futuro do Brasil, à nossa sanidade física, à nossa sanidade mental, à nossa realidade econômica, saiba que você não está sozinho. Existem milhões de pessoas que têm o mesmo sentimento que você tem também. O nosso papel aqui é tentar conectar ao máximo essas pessoas. Até para que algumas que estejam se sentindo isoladas, estejam se sentindo perdidas, que essas pessoas saibam que nós somos a maioria aqui no Brasil. E nós iremos, no dia 2 de outubro, dar um pontapé inicial para arremessar esse tipo de gente para o lixo da história. Infelizmente, existem grupos muito poderosos que estão por trás desses personagens. Muita gente acha que o presidente da República é o centralizador de todo o poder da nação, que ele tem o poder mágico de fazer e desfazer o destino da nação. Não é bem assim. E nós vamos mostrar aqui o que está se passando, algumas estratégias que são adotadas por esse poder, e na medida que a gente desnude essas estratégias, que a gente desvende o que está acontecendo, quem sabe a gente não consiga ajudar algumas pessoas a entender melhor o que está acontecendo no Brasil, né? Pois bem, antes de mais nada, hoje tem muito acontecimento interessante, importante para a gente analisar aqui, mas se você está chegando nesse momento no nosso portal, quero te convidar a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, porque é uma forma de ajudar também outras pessoas a conhecerem que nós estamos nos conectando aqui, enfim, a dar o seu joinha, a mandar os seus comentários e também participar dos nossos chats aqui, que eu abro todos os dias entre 5 e 5 e meia da tarde, onde eu bato um papo ao vivo com vocês, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, hoje tinha uma matéria muito interessante na coluna da Daniela Pinheiro. Ela escreve para alguns veículos de comunicação e hoje ela fez uma entrevista muito interessante com o empresário Paulo Dalla Nora Macedo, que saiu do Brasil e foi morar em Portugal. E ele, uma pessoa da elite, foi um banqueiro aqui no Brasil, ex-banqueiro, né? Ele foi mostrando como essa onda bolsonarista, ela funcionou de uma forma tão corrosiva para a vida dele, para o sentimento dele. Ele tem uma filha que tem paralisia cerebral, então ele não conseguia entender essa falta de empatia, essa desumanidade que brotou, que saiu de dentro do armário. Então, nesse pior sentido, né? Então, a matéria, ele vai ilustrando aqui muitas dessas situações. Eu vou pegar aqui alguns trechos aqui rapidamente, né? Abre aspas aqui numa das falas dele aqui. Aquelas pessoas que saíram do armário na acepção ruim da expressão e se sentiram autorizadas a expressar o racismo, a misoginia, o preconceito, a desfaçatez e até a falta de educação sem pudor. Aliás, quando ele fala isso, eu sempre falei que isso, né? Que foi uma coisa muito chocante quando eu vim aqui para a internet, vim para o YouTube, de ver tanta gente assim despudorada, é aquilo que eu comecei a chamar de ignorância e ostentação, né? As pessoas perderam o respeito, perderam completamente a civilidade, enfim. E ele atesta isso também. Elas não vão desaparecer do dia para a noite. Ele acha que o Brasil piorou e a elite da qual participa tem responsabilidade. Mais à frente, aqui no texto, o texto é um pouco longo, né? Mas achei muito interessante algumas falas que ele fez aqui. Essa aqui eu sublinhei. O bolsonarismo é a maneira como esse grupo pensa estrategicamente, como eles são, como eles tocam a vida pessoal e os negócios, a maneira como tratam as mulheres, os subalternos, no elo mais fraco da cadeia, a moral elástica, porque esse pessoal tem uma moral que é muito flexível, né? A falta de empatia total pelo outro, basta ver as piadas que continuam fazendo. Claro que o machismo, a falta de educação e respeito sempre existiram no Brasil, mas piorou muito. Esse comportamento deplorável aflorou. Quem tinha um pouquinho de pudor e se continha, não tem mais. Isso me incomodava demais, até porque o lado profissional sempre transborda para o pessoal nos negócios e acaba saindo para almoçar, convive com a pessoa, não tinha mais como evitar. Então ele vai dizendo aqui que foi expulso de alguns grupos de WhatsApp, enfim, e que durante a pandemia ele viu essa falta de empatia dessas pessoas ficar mais evidente. Gente, quando nós temos um presidente de uma nação, em qualquer lugar, um líder religioso, um líder político, ele funciona como um grande influenciador da opinião pública de uma maneira geral. Se nós temos um ser abjeto, um ser amoral, uma pessoa corrupta, uma pessoa que mente, uma pessoa que destrói valores, evidentemente todas as pessoas que se conectam com esse tipo de universo acabam aflorando e nós vemos isso na sociedade de uma maneira geral. Quantos de nós nos sentimos assim, não nos sentimos, né, extremamente impotentes para poder fazer alguma coisa?
a gente olha assim, de repente, para essas pessoas falando essas aberrações, é como se a gente estivesse assistindo uma pessoa dependente, extrema de um tipo de droga. É uma pessoa totalmente esquálida, desvalida, caída por um canto. Muitas das vezes a gente não consegue fazer absolutamente nada, a gente não consegue saber o que fazer, a gente não consegue estender a mão, ou se estende a mão não é alcançada. Enfim, às vezes quando nós assistimos esse tipo de gente que está por todos os lados, no salão de cabeleireiro, na feira, dentro de uma condução, enfim, e que falam coisas absurdas, a gente às vezes se sente muito isolado. Mas como eu tenho dito para vocês, nós que nos incomodamos com isso, nós não somos a minoria no Brasil, não. Nós somos a maioria. O que precisa, cada vez mais, que a gente se conecte, a gente converse sobre essas coisas. E aí a gente vai vendo, né, o personagem que nós pagamos para ser o funcionário maior da nação, o presidente da República, que é uma pessoa que não trabalha. Quem não trabalha, gente, é vagabundo. Não estou ofendendo, não. Toda sexta-feira o presidente encerra o expediente mais cedo e vai para uma base qualquer para ficar fazendo puxa-saquismo e pregação dentro das forças militares, dentro das forças armadas aqui no Brasil. Então, sexta-feira ele fez esse tipo de ato aqui, ó, partida de Brasília para Pirassununga, solenidade militar de entrega de espadins, parará, pororó, pororó. Sempre assim, batendo continência, fazendo aquilo que eu chamo para vocês, que eu disse para vocês, né, apologia do pânico vermelho, o medo dos comunistas. Gente, isso há 85 anos, essa conversa mole é dita por todo tipo de vigarista, de lacaio, de bandido, para ocultar interesses ocultos de setores financeiros que amedrontam a sociedade e por trás eles vão fazendo negócios para cima e para baixo. A sociedade fica preocupada com os monstros invisíveis, com os sacis, pererês vermelhos, né? Enfim. E sábado, hoje, a agenda do presidente da República, marcha com Jesus, para Jesus, em São Paulo, mais cedo, e depois marcha para Jesus em Uberlândia, fazendo apologia das pautas morais. Então, é o pânico moral de um lado, o pânico vermelho de outro, uma parcela da sociedade extremamente distraída com essas patifarias e, enquanto isso, o setor econômico comandado por Paulo Guedes assalta o povo brasileiro todo dia. Gente, como seria interessante se essas pessoas que seguem Bolsonaro percebessem que elas estão sendo enganadas. O Bolsonaro, por trás, ele com Paulo Guedes, devem ficar os dois rindo, né? Olha só como é que o meu eleitor é trouxa. Enquanto eles estão preocupados com essas pautas todas que eu fico jogando, olha, o Banco Central brasileiro já ficou com a autonomia na mão dos banqueiros. No começo da pandemia, o governo brasileiro, Paulo Guedes, deu 1 trilhão e 200 bilhões de reais para banco. Os bancos não estão sendo taxados, os bancos agora estão entrando para oferecer dinheiro e para depois assaltar como uma espécie de traficante monetário, né? As pessoas mais pobres aqui no Brasil, que vão ficar dependentes desses bancos, vão ser saqueadas nos seus vencimentos, a pessoa do auxílio da Bolsa Família, dos auxílios do BPC, os aposentados, os pensionistas, os bancos estão roubando o povo brasileiro, as pessoas mais pobres. Isso está acontecendo, a privatização da Eletrobras, que favorece os grupos econômicos, os meios de comunicação que são mancomunados com os bancos que vão fazendo esses negócios, enfim, a não redução da alíquota de imposto de renda, fazendo com que a classe média pague mais imposto de renda, enfim, é um governo que está ajudando madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais, pessoas que destroem a sociedade, enfim, todos destroem as nossas riquezas, né? São vários grupos econômicos que estão se dando bem no governo Bolsonaro. E ele vai fazendo essa pregação aqui. Ontem eu já comentei com vocês, a gente pega esse tipo de cena aqui do Bolsonaro, vou botar 2 segundinhos aqui, tá, gente? Ele fazendo apologia lá para os cadetes, né, do pânico vermelho, né, o medo do comunismo. Vamos lá. Desde quando assumi a presidência? É levantar-se, dobrar os joelhos, se concentrar e pedir a Deus que nós não venhamos a sentir as dores do comunismo. Ele diz que ora todo dia para o Brasil não sentir as dores do comunismo. E aí as pessoas, o coitado dos rapazes, ele ficou assistindo, eles não tem como dar um cartão vermelho para o presidente, né? O comandante ali chamou a figura para ali, ele vai tirando proveito dessa história e vai pervertendo a realidade, cometendo crimes. Agora, sabe o que é? Crimes contra a Constituição, contra a nossa soberania, a nossa república. Sabe o que é mais, que fica mais indigno no meio dessa história toda? É que os veículos de comunicação não mostram uma linha disso que eu estou falando para vocês. Porque se eles tivessem o mínimo compromisso com a informação de noticiar o que está acontecendo, eles
pelo menos jogariam o povo brasileiro para uma reflexão desse tipo de patifaria, o presidente gastando dinheiro da nação para ir para encontros absolutamente inúteis para a República, apenas para fazer apologia das suas pautas. Aí o Bolsonaro mandou essa aqui, vamos lá. Verdade. Vocês são, de verdade, os guardiões da nossa Constituição. Vocês sabem qual é o rumo que o Brasil deve se dirigir. Mais uma vez, ele fazendo aqui o pânico vermelho, né? Que os militares seriam os guardiões da Constituição. Gente, o Bolsonaro, a fala dele é extremamente cretina, a fala bandida. Quem é o guardião das constituições em países democráticos são as suas supremas cortes, que fazem o controle de se a lei está sendo aplicada ou não, se ela está sendo desvirtuada ou não. O artigo 102 da Constituição diz: compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal e não aos cadetes, não ao Exército, Marinha e Aeronáutica. Eles não são juristas. A função deles é proteger a nossa pátria contra agressão externa. No entanto, o Bolsonaro está dizendo que nós temos também forças internas que têm que ser combatidas. Gente, um discurso extremamente terrorista do Bolsonaro, discurso absurdo e que, na medida que não é colocado pelo Bonner à noite, pelo Jornal Nacional, pelos jornais, o povo não sabe que isso acontece e ele vai nutrindo as suas bases com esse tipo de teoria conspiratória golpista contra o Brasil, né? Então, é sempre importante a gente salientar esse tipo de situação. E hoje, nos seus encontros, nos encontros que ele vai de carona, aí mostra aquelas imagens de multidões ali que vão para uma marcha com Jesus, mas aí aparece o Satanás falando mentira para essas pessoas, como o Bolsonaro sempre faz, dizendo, inclusive, que Jesus deveria ter comprado armas, né, se tivesse, ou que ele compraria armas se existissem armas de fogo na época que ele surgiu, na época que ele estava ali. Vocês imaginem Jesus com os 12 apóstolos, né? Todos eles armados de R-15, né? É a cabeça de Bolsonaro, a cabeça deformada dele, é isso. Só que os vigaristas da fé que estão com ele, estão levando o Bolsonaro, eles fazem negócios, né? Eles abrem o espaço para o Bolsonaro perante os fiéis, que já estão muito incomodados, muitos deles estão se afastando dessas igrejas, e o Bolsonaro, em contrapartida, coloca todo tipo de vigarista da fé dentro do governo para fazerem negócios, como nós vimos agora no Ministério da Educação. E ele está blindado, não acontece nada, porque está todo mundo comprado, né? Quem tem estrutura de poder em função desse tipo de situação aqui que a gente vai vendo. Ó. A matéria aqui dá conta para a gente dessa história aqui. Apoiadores de Pacheco receberam 2 bilhões e 300 milhões do orçamento secreto. Então, o Bolsonaro deu cofre para esses caras e eles, enquanto vigaristas graduados, experientes, eles vão fazendo ali toda a blindagem de Bolsonaro e essa patifaria vai indo com apoio de muita gente dentro das Forças Armadas, inclusive, né? Não é a maioria também não, tá? Porque tem muita gente que está vendo essa patifaria e tem também um olhar crítico em relação a essa situação. Aí o Bolsonaro hoje fazendo pânico moral lá no encontro com religiosos. É um país que defende a vida desde a sua concepção. É um país que quer o respeito às crianças em sala de aula. Gente, é sempre o pânico, assim, olha, votem em mim porque só eu defendo a família, só eu defendo a criança, só eu defendo valores, e os outros não são. Quando é exatamente o contrário. A promiscuidade de religião com política está sendo percebida por muitas pessoas. O Bolsonaro, nas suas falas hoje, continua a enfatizar sempre isso. Bolsonaro invoca a guerra do bem contra o mal em discurso na marcha para Jesus. Somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas, somos defensores da família brasileira, discursou o presidente. Pois bem, e a gente vai vendo notícias como essa aqui. E, além desse discurso, problemas todos nós temos por aqui. Os materiais são passageiros, diz Bolsonaro na marcha para Jesus. Ele está dizendo isso porque as pessoas estão indo aos supermercados, né? Os fiéis vão comprar leite, vão comprar pão e estão vendo o que está acontecendo. Mudança de hábitos. O consumidor compra o básico quando chega o salário e caça promoções. Então, o Bolsonaro está dizendo, passa em fome aqui, não se ligue com essa história não, porque o mundo melhor é depois quando você morrer. Então é mais ou menos isso aqui, né? Só que está sendo percebido por muitas pessoas, né? Bolsonaro vai a Uberlândia em meio à queixa de politização de ato religioso. Muitos fiéis já estão percebendo o mau caratismo, o banditismo, a promiscuidade
vontade desses falsos religiosos que estão colocando ali um representante do inferno para ficar colocando um monte de pauta que engabela uma parcela da sociedade brasileira, enquanto por trás os amigos de Paulo Guedes vão deitando e rolando com uma série de situações que eu já elenquei aqui, sem falar nas privatizações, no dinheiro grosso que está correndo no parlamento. Tudo isso com uma espécie de grande biombo que Bolsonaro possibilita para que esse assalto aconteça contra o povo brasileiro. E por onde anda Paulo Guedes? Gente, 15 dias estou acompanhando a agenda do Paulo Guedes, a gente só vê isso aqui. Sem compromissos oficiais. Ele só faz negócio, só faz lobby, só faz proposta para saquear o trabalhador, reforma da Previdência que saqueou o trabalhador, reforma trabalhista que saqueou o trabalhador, esse crédito consignado que já é um assalto. Os bancos já estão oferecendo R$2.000 para as pessoas que são beneficiárias do auxílio do Brasil, da Bolsa Brasil, enfim, do nosso programa ali, que até esqueci o nome agora, enfim. Para que essas pessoas fiquem endividadas durante 24 meses, gente. É um negócio absurdo, é um assalto assim em plena luz do dia, sem falar na moradia das pessoas pobres agora também, que podem servir de garantia e serem tomadas pelos bancos com a chancela ali do Bolsonaro. O Bolsonaro, gente, nessa percepção que existem governos que ajudam determinadas classes, o governo Bolsonaro só ajuda a classe que está no topo lá de cima. Quem está aqui embaixo está sendo roubado e, pior de tudo, né? Os bolsonaristas estão sendo enganados. Mas os bolsonaristas enganados, hoje, eles não são a maioria do povo brasileiro. A maior parte do povo brasileiro já descobriu o que eu estou falando para vocês. E compete a nós aqui levar esse tipo de informação para as pessoas, chacoalhar as pessoas e falar, amigo, acorde, você está sendo assaltado. O Brasil está sendo roubado por essa gente e Bolsonaro vai ser queimado por essa mesma elite quando ele sair do poder. Porque hoje ele é apenas um fantoche, ele é apenas uma marionete no meio dessa história. Que isso fique aqui registrado no nosso papo de hoje, gente. Vamos seguir em frente, vamos ter confiança, porque o prazo dessa gente está acabando, tá bom? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!